Oi, galerinha! Nós vamos começar hoje nossa aula de matemática na unidade 4, falando sobre adicionando e subtraindo com brincadeiras tradicionais do nosso país. Estejam com o livro aberto, página 108. Vão acompanhando, pois será importante vocês estarem acompanhando. Então, vamos lá? Vamos aprender a adicionar e subtrair ao mesmo tempo em que conhecemos brincadeiras tradicionais do nosso Brasil. Vamos nessa brincadeira? Nessa unidade, vocês irão conhecer e relembrar vários exemplos de brincadeiras. Então, acompanhem comigo. O professor Diego pediu aos alunos que fizessem uma lista com as brincadeiras que conhecem. As meninas fizeram uma lista e lembraram-se de 22 brincadeiras. Os meninos fizeram outra lista e lembraram-se de 13. Todas as brincadeiras eram diferentes umas das outras. Então, observem a imagem que trouxe. No caso, nós temos os alunos perante uma sala de aula e eles fizeram a lista na lousa. Então, vamos analisar a lista das meninas. Elas citaram apenas algumas aí na lista, então tem outras. As meninas citaram amarelinha, batata quente, passa-anel e esconde-esconde. Já os meninos listaram vivo morto, dança das cadeiras, queimada e tiro ao alvo. Então, através dessas informações, nós iremos responder às perguntas da página 111. Vamos lá, pessoal, página 111, vamos responder as questões referente à situação citada na página 110. Primeiro exercício: de quantas brincadeiras os alunos lembraram-se no total? Então, lembrem-se, as meninas listaram 22 brincadeiras e os meninos listaram 13 brincadeiras. Para descobrir o total de brincadeiras que foram lembradas entre eles, nós devemos efetuar a adição. Então, eu faço 22 mais 13, que eu obtenho 35. Portanto, os alunos lembraram-se no total de 35 brincadeiras. Questão 2. Explique duas maneiras diferentes de resolver esse problema. Como que nós podemos resolver? Então, por decomposição, ou usando o algoritmo usual, ou cálculo mental, ou ábaco. Vocês podem citar apenas duas maneiras dessas que eu apresentei. Terceira questão: quantas brincadeiras as meninas lembraram a mais que os meninos? Se eu quero saber qual é a diferença entre as brincadeiras das meninas e dos meninos, nós temos que efetuar a subtração. 22 menos 13 é igual a 9. Então, as meninas lembraram a mais que os meninos de 9 brincadeiras. Questão 4. Explique duas maneiras diferentes de resolver esse problema. Então, nós já citamos na questão 2 as maneiras que nós temos para resolvê-lo. Então, nesse caso, vocês podem citar por decomposição, usando o algoritmo usual, ou cálculo mental, ou ábaco. Aí vocês escolhem duas dessas maneiras citadas, pois é uma resposta pessoal. Relembrando a adição e a subtração, páginas 112 e 113. Então, para recordar a operação de adição e subtração, eu vou trazer algumas situações problema. Então, acompanhem comigo no livro. Renato, Antônio e Valéria estão participando de um quiz, um jogo de perguntas e respostas que tem o objetivo de avaliar o conhecimento dos participantes sobre determinados assuntos.
Para cada resposta correta, o jogador ganha 50 pontos. E para cada resposta incorreta, ele perde 50 pontos. Vence o quiz o participante que chegar a 500 pontos primeiro. Observe a pontuação de cada jogador e depois leia as situações problema a seguir. Então, Renato, ele fez 200 pontos. A Valéria, 250. E o Antônio, 350, conforme a imagem. Então, primeira questão. Olha o que está dizendo. Se Valéria acertar a resposta, com quantos pontos ela ficará? Então, a Valéria, ela já tem 250 pontos. Então, deveremos acrescentar 50 pontos. Nesse caso, realizaremos uma adição, conforme a conta armada. 250 mais 50. Lembrem-se, sempre eu tenho que pôr unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Então, ao resolver essa operação, 250 mais 50, eu obtenho 300. Portanto, Valéria ficará com 300 pontos nessa rodada. Exercício 2. Se Valéria der uma resposta incorreta, com quantos pontos ela ficará? Valéria tem 250 pontos e deveremos retirar 50 pontos. Nesse caso, realizaremos uma subtração. Acompanhe a continha. Então, no caso, eu tenho 250 menos 50, eu vou obter 200. Valéria ficará com 200 pontos nessa rodada. Página 113 e 114. Situação 2. Terceira questão. Quantos pontos Renato e Antônio têm juntos? Então, para saber quantos pontos eles têm, devemos juntar os pontos que cada um fez. Nesse caso, realizaremos uma adição. 200 mais 350, obtenho 550. Renato e Antônio têm juntos 550 pontos. Questão 4. Quantos pontos Antônio tem a mais que Renato? Para saber quantos pontos Antônio tem a mais que Renato, devemos comparar os pontos. Nesse caso, realizaremos uma subtração. 350 menos 200, que eu obtenho 150. Antônio tem 150 pontos a mais que Renato. Páginas 114 e 115. Exercício 5. Quantos pontos faltam para Antônio conseguir ganhar o jogo? Para saber quantos pontos falta para Antônio ganhar o jogo, devemos completar a quantidade de pontos que ele tem até o número máximo de pontos para ganhar o jogo. Isto é, completar a quantidade de 350 até chegar a 500. Nesse caso, realizaremos uma subtração. Então, 500 menos 350, eu obtenho 150. Pessoal, lembrem das regrinhas da subtração, né? Se um número é menor que o outro e não tem como eu tirar dele, eu sempre vou reagrupando da próxima ordem. Então, nós concluímos que para Antônio conseguir ganhar o jogo, faltam 150 pontos. No dia a dia, quando precisamos solucionar algum problema matemático, é necessário decidir qual operação utilizar. Por isso, o primeiro passo é compreender a situação e questionar qual é a ideia do problema. O que é preciso fazer para solucioná-lo? Devo acrescentar, retirar, juntar, comparar ou completar?
A operação aplicada será de acordo com a situação. Então, respondendo o exercício 6, agora complete o esquema a seguir. A adição traz a ideia de acrescentar ou juntar. Já a subtração traz as ideias de retirar, comparar ou completar. Página 115. Recordando os termos da adição e da subtração. Você sabia? Os números que compõem as operações possuem nomes. Vamos conhecer cada um deles. Então, na adição, os números que estão sendo adicionados são chamados de parcelas e o resultado é chamado de soma ou total. Já na subtração, o número do qual se retira a quantidade se chama minuendo e a quantidade retirada se chama subtraindo. O resultado chama-se resto ou diferença. Por gentileza, destaquem os termos da adição e da subtração no seu livro, com o marca-texto. Agora, pessoal, é com vocês. Resolvam o Mãos à Obra apenas a página 137. Bons estudos!